Olá, eu sou Vanessa Luz. Sejam todos muito bem-vindos à continuação da leitura de Comunicação Não Violenta, substituindo tenho de fazer por escolho fazer. Primeiro passo: o que você faz em sua vida que você não sente ser prazeroso? Relacione num pedaço de papel, todas as coisas que você diz a si mesmo que tem de fazer. Qualquer atividade que você deteste, mas faz assim mesmo, porque percebe que não tem escolha. Quando revisei minha própria lista pela primeira vez, só o fato de ver quanto ela era grande me deu um insight a respeito de por que tanto de meu tempo era gasto sem apreciar a vida. Percebi quantas coisas eu estava fazendo num dia comum, me convencendo a acreditar que eu tinha de fazê-las. O primeiro item de minha lista foi escrever laudos clínicos. Eu detestava fazer aqueles laudos, mas passava pelo menos uma hora de agonia fazendo-os todos os dias. Meu segundo item foi levar as crianças para a escola de carro em meu dia de rodízio de carona. Segundo passo. Depois de completar a lista, reconheça claramente para si mesmo que você está fazendo essas coisas porque escolheu fazê-las, não porque você tem de fazê-las. Coloque a palavra escolho na frente de cada item que você listou. Lembro-me de minha própria resistência a esse passo. Escrever laudos clínicos, insistir comigo mesmo, não é algo que eu escolha fazer. Eu tenho de fazê-los. Sou psicólogo clínico, tenho de escrever estes laudos. Terceiro passo. Depois de ter reconhecido que você escolheu fazer uma atividade específica, entre em contato com a intenção por trás da escolha, completando a frase. Escolho porque quero. Inicialmente, tive dificuldade para identificar o que eu queria quando escrevia meus laudos. Vários meses antes, já havia concluído que os laudos não eram úteis o bastante para meus pacientes para justificar o tempo que eles me tomavam. Então, por que eu continuava a investir tanta energia em sua elaboração? Acabei percebendo que estava escolhendo escrever os laudos unicamente porque queria a renda que eles me ofereciam. Desde que reconheci isso, nunca mais escrevi outro laudo. Não posso descrever quanto fico feliz só de pensar em quantos laudos clínicos deixei de escrever desde aquele momento, 35 anos atrás. Quando percebi que o dinheiro era a minha motivação primária, imediatamente vi que poderia encontrar outras maneiras de cuidar de mim mesmo do ponto de vista financeiro, e que de fato eu preferiria procurar comida nas latas de lixo a escrever outro laudo clínico. A cada escolha que você fizer, esteja consciente de que necessidade ela atende. O próximo item da minha lista de tarefas desagradáveis era levar as crianças de carro para a escola. Porém, quando examinei o motivo por trás daquela tarefa, apreciei os benefícios que meus filhos estavam tendo por frequentarem aquela escola. Eles poderiam facilmente caminhar até a escola do bairro, mas a escola onde eles estudavam estava bem mais em harmonia com meus valores educacionais. Continuei a levar as crianças para a escola, mas com uma energia diferente. Em vez de, ah, não, hoje é meu dia do rodízio de carona para a escola. Eu estava consciente de meu propósito, que era dar aos meus filhos uma qualidade de educação que era muito importante para mim. É claro que enquanto dirigia, eu às vezes precisava me lembrar, umas duas ou três vezes, de concentrar minha mente no propósito ao qual minha ação estava servindo, cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações. Ao explorar a frase escolho porque quero, você pode descobrir, como aconteceu comigo no caso do rodízio de carro das crianças, que há valores importantes por trás das escolhas que você fez. Estou convencido de que depois que ganhamos clareza a respeito da necessidade que está sendo atendida por nossas ações, podemos sentir estas como prazerosas, mesmo quando envolvem trabalho duro, desafios ou frustrações. Para alguns itens de sua lista, porém, você pode descobrir uma
ou mais das seguintes motivações. 1. Por dinheiro. O dinheiro é uma das principais formas de recompensa extrínseca em nossa sociedade. As escolhas motivadas por um desejo de recompensa acabam custando caro. Elas nos privam da alegria de viver, que vem das ações que são baseadas na clara intenção de contribuir para uma sociedade humana. O dinheiro não é uma necessidade, tal como a definimos na CNV. É uma das inúmeras estratégias que podem ser selecionadas para atender a uma necessidade. 2. Por aprovação. Assim como o dinheiro, a aprovação dos outros é uma forma de recompensa extrínseca. Nossa cultura nos educou para termos fome de recompensas. Frequentamos escolas que utilizavam meios extrínsecos para nos motivar a estudar. Crescemos em lares onde éramos recompensados por sermos bons meninos e meninas, e punidos quando nossos responsáveis julgavam que não o tínhamos sido. Assim como adultos, facilmente nos convencemos a acreditar que a vida consiste em fazer coisas em troca de recompensas. Estamos viciados em ganhar sorrisos, tapinhas nas costas e julgamentos verbais de que somos boas pessoas, bons pais, bons cidadãos, bons trabalhadores, bons amigos, etc. Fazemos coisas para que as pessoas gostem de nós e evitamos coisas que possam levá-las a não gostar de nós ou a nos punir. Acho trágico que trabalhemos tão duro para comprar amor e presumamos que precisamos nos anular e fazer coisas para os outros para que gostem de nós. Na verdade, é quando fazemos as coisas puramente no espírito de melhorar a vida que vemos os outros nos apreciando. Essa apreciação, porém, é apenas um mecanismo de feedback que confirma que nossos esforços tiveram o efeito desejado. O reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para servir a vida e que fizemos isso com sucesso nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos de uma maneira que a aprovação dos outros nunca poderá nos oferecer. 3. Para evitar uma punição. Alguns de nós pagam imposto de renda primariamente para evitar a punição. Como consequência, é provável que nos aproximemos desse ritual anual com certo grau de ressentimento. Eu me lembro, porém, de como em minha infância meu pai e meu avô pensavam de modo diferente a respeito do pagamento de impostos. Eles haviam emigrado da Rússia para os Estados Unidos e tinham vontade de apoiar um governo que eles acreditavam estar protegendo as pessoas de uma maneira que o czar não fizera. Imaginando as muitas pessoas cujo bem-estar estava sendo garantido pelo dinheiro de seus impostos, eles sentiam um sincero prazer ao mandarem seus cheques para o governo americano. 4. Para evitar a vergonha. Pode haver algumas tarefas que escolhemos fazer simplesmente para evitar a vergonha. Sabemos que, se não as fizermos, acabaremos sofrendo um severo julgamento sobre nós mesmos e escutaremos nossa própria voz nos dizendo que há algo de errado ou de estúpido conosco. Se fizermos alguma coisa estimulado somente pelo anseio de evitar a vergonha, geralmente acabaremos por detestar aquilo. 5. Para evitar a culpa. Esteja consciente das ações motivadas pelo desejo por dinheiro, ou pela aprovação dos outros, ou pelo medo, vergonha ou culpa. Saiba o preço que você paga por elas. Em outras ocasiões, podemos pensar: se eu não fizer isso, as pessoas ficarão desapontadas comigo. Temos medo de acabar sentindo culpa por deixarmos de satisfazer as expectativas das outras pessoas em relação a nós. Há um mundo de diferença entre fazer alguma coisa pelos outros para evitar a culpa e fazê-la por causa de uma clara consciência de nossa própria necessidade de contribuir para a felicidade de outros seres humanos. A primeira alternativa representa um mundo cheio de infelicidade. A segunda, um mundo cheio de prazer. 6. Por dever. Quando usamos uma linguagem que nega a possibilidade de escolha, por exemplo, temos termos e expressões como deveria, tenho de, preciso, não posso,
esperam que eu faça, etc., nosso comportamento surge de um vago sentimento de culpa, dever ou obrigação. Considero essa a mais socialmente perigosa e pessoalmente desafortunada de todas as maneiras pelas quais agimos quando somos isolados de nossas necessidades. No capítulo 2, vimos como o conceito de a- Amtspreis permitiu que Adolf Eichmann e seus colegas mandassem dezenas de milhares de pessoas para a morte, sem se sentirem emocionalmente afetados ou pessoalmente responsáveis. Quando falamos uma linguagem que nos nega a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade de robô que nos separa de nossa própria essência. O comportamento mais perigoso de todos pode consistir em fazer as coisas porque esperam que façamos. Depois de examinar a lista de itens que criou, você talvez decida parar de fazer certas coisas, no mesmo espírito que eu escolhi deixar de lado os laudos clínicos. Pode parecer radical, mas é possível fazer as coisas somente por prazer. Acredito que à medida que nos engajamos no momento, de momento a momento, no prazer de enriquecer a vida, motivado somente pelo desejo de enriquecê-la, nos compadecemos de nós mesmos. Resumo. A aplicação mais crucial da CNV pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luta e perdão da CNV para nos mostrar onde podemos crescer em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, o ímpeto pela mudança surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas de nosso genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e o dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores, em vez de por obrigação, por recompensas extrínsecas ou para evitar a culpa, a vergonha ou a punição. Se revisarmos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossas vidas. 10. Expressando a raiva plenamente. O assunto da raiva nos dá uma oportunidade única de mergulharmos mais profundamente na CNV. Devido ao fato de expor muitos aspectos desse processo a um exame minucioso, a expressão da raiva claramente demonstra a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação. Gostaria de sugerir que matar pessoas é superficial demais. Matar, espancar, culpar, ferir os outros, física ou mentalmente, são todas expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Se estivermos verdadeiramente com raiva, vamos querer uma maneira muito mais poderosa de nos expressarmos. Matar pessoas é superficial demais. Essa compreensão vem como um alívio para muitos grupos com os quais trabalho que sofrem opressão e discriminação e desejam aumentar seu poder de provocar mudanças. Grupos como esses ficam inquietos quando ouvem o termo comunicação não violenta ou a palavra compaixão, porque foram muitas vezes forçados a sufocar sua raiva, acalmar-se e aceitar o status quo. Eles desconfiam de abordagens que veem sua raiva como uma qualidade indesejável, que precisa ser expurgada. Entretanto, o processo que estamos descrevendo não nos encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim a expressar a essência de nossa raiva, completamente e de todo o coração, distinguindo estímulo e causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem. O primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Livramo-nos de pensamentos como essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. Esse tipo de pensamento
nos leva a expressar nossa raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. Vimos anteriormente que o comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que outra pessoa fez. Podemos identificar o comportamento da outra pessoa como estímulo, mas é importante estabelecermos uma clara diferenciação entre estímulo e causa. Gostaria de ilustrar essa distinção com um exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era mostrar a prisioneiros que haviam se comportado de modo violento como expressar completamente sua raiva, em vez de matar, espancar ou estuprar outras pessoas. Durante um exercício que pedia que eles identificassem o estímulo para a sua raiva, um prisioneiro escreveu: 3 semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então, pedi a ele que identificasse a causa de sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer, ele explicou. Fiquei com raiva porque eles não responderam ao meu pedido. Ao igualar estímulo e causa, ele havia se convencido a pensar que fora o comportamento das autoridades da prisão que o fizeram ficar com raiva. Esse é um hábito fácil de adquirir numa cultura que usa a culpa como meio de controlar as pessoas. Nessas culturas, torna-se importante enganar as pessoas para que elas pensem que podemos fazer os outros se sentirem de determinada maneira. Para motivar pela culpa, misture estímulo e causa. Quando a culpa é uma tática de manipulação e coerção, é útil confundir estímulo e causa. Como mencionei antes, crianças que ouvem que mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins são levadas a acreditar que seu comportamento é a causa do sofrimento dos pais. A mesma dinâmica é observada entre parceiros íntimos. Fico realmente desapontada quando você não está aqui em meu aniversário. Nossa linguagem facilita o uso dessa tática introdutora de culpa. Dizemos: você me faz ficar com raiva. Você me magoa fazendo isso. Estou triste porque você fez aquilo. Usamos nossa própria linguagem de muitas maneiras diferentes para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam no que os outros fazem. O primeiro passo no processo de expressar plenamente nossa raiva é perceber que o que as outras pessoas fazem nunca é a causa de nossos sentimentos. A causa da raiva está em nosso pensamento, em ideias de culpa e julgamento. Em qual, então, qual é a causa da raiva? No capítulo 5 discutimos as 4 opções que temos quando confrontamos com uma mensagem ou um comportamento que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém culpado. Escolhemos brincar de Deus, julgando ou culpando a outra pessoa por estar errada ou merecer uma punição. Eu gostaria de sugerir que essa é a causa da raiva. Mesmo que de início não tenhamos consciência disso, a causa da raiva está localizada em nosso próprio pensamento. A terceira opção descrita no capítulo 5 é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Em vez de usarmos nosso raciocínio para fazer uma análise mental do que alguém fez de errado, optamos por nos conectarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais provável Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que precisamos a cada momento. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos pensar qualquer
e precisamos saber, perdão. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos saber que a pessoa se importa conosco, podemos nos sentir magoados. Se em vez disso, nossa necessidade é passar o tempo de forma útil e construtiva, podemos nos sentir frustrados. Mas, se por outro lado, precisamos mesmo é de meia hora de solidão, calma, podemos nos sentir gratos pelo atraso da pessoa e ficar satisfeitos com isso. Assim, não é o comportamento das outras pessoas, e sim nossas próprias necessidades que causam nossos sentimentos. Quando estamos conectados a nossas necessidades, sejam elas de encorajamento, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca ficamos com raiva. A raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados de nossas necessidades. Ela indica que acionamos nossa cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de nos concentrarmos em quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, de nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos escolher a qualquer momento fazer brilhar a luz da consciência nos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo a raiva, estamos vendo como a raiva simplesmente não acontece a cada momento em que estamos plenamente presentes com os sentimentos e necessidades da outra pessoa. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura deste livro que está sendo incrível. Se você chegou até aqui, está nos acompanhando, já se inscreva no canal, caso seja a sua primeira vez por aqui. Deixe seu like para contribuir e também leia a descrição desse grupo e deixe um comentário. Quando você deixa um comentário, o YouTube entende que essa leitura é relevante, esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E se você também quer contribuir com um amigo seu, uma amiga sua, alguém que você sabe que precisa desse conhecimento que esse livro nos traz, compartilhe esse vídeo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos na próxima leitura.